Olá, vamos fazer essa regata para hoje. Simples, fácil e rápida. Acabamento saindo da máquina, só costurando as laterais, a regata já está pronta. Vamos trabalhar? Coloquei 128 pontos, teci uma barrinha simples de 20 carreiras. Agora nós vamos fazer o corpo. Só que eu vou fazer alguns detalhezinhos aqui, erguendo e deixando em suspenso alguns pontinhos, porque linha às vezes entorta o sentido. Se eu faço malha lisa, dá a impressão que o trabalho entortou. Então eu vou fazer alguns trabalhinhos para manter pelo menos uma linha reta. Eu vou tecendo, erguendo manualmente. Deixo o carro no H, que é no suspenso, faço 2 carreiras e baixo manualmente também, para não ficar puxando o carro, puxando o botão de um lado para o outro, que afrouxa o meu parafusinho lá. Então, faço 2 carreiras com ele em suspenso, 2 sem. Ergo novamente e vou fazendo o trabalho manualmente. Não tem motivo para ser com cartela, porque não tem cartela que comporte esse número de agulhas. Eu vou tecer 120 carreiras e começamos a cava. Cento e 120 carreiras, eu remalho 10 pontos de cada lado. E vou fazer diminuições. Eu vou usar o transportador grande, transportador de 4. Eu vou transportar um ponto a cada uma carreira. Então, eu diminuo, faço uma carreira, diminuo novamente.
Fiz 21 diminuições, agora 4 carreiras, uma regulagem alta. E 7 carreiras. Tiro com uma sobra de fio com linha de outra cor. Preciso fazer 2 partes dessa e costurar esse acabamento que nós fizemos aqui em cima antes de fazer o acabamento da parte da cava. Esse trabalhinho que nós fizemos aqui manualmente, ele dá uma firmeza no ponto para que a linha não entorte. Poderia ser qualquer outro trabalho, mas malha lisa com linha é preciso conhecer o tipo de linha que está se usando. Vai ser posta no lado direito, então ela dá um detalhezinho. Depois, se quiser bordar entre meio uma e outra dessas carreiras na vertical, também ficaria bonito. Então, eu vou fazer a outra parte dessa e costurar o acabamento em cima. Porque nós precisamos ter esse acabamento já pronto para fazer a lateral. A diminuição de 1 deu esse desenho bem delicado na lateral. Poderia ser usado um transportador maior ainda, daí ele ficaria um pouco mais para dentro. Ou fazer diminuições a cada 2 carreiras de 2 pontos também. Mas eu preciso ter uma cava bem acentuada para esse modelo de blusa aqui. Então, eu vou fazer isso, depois nós montamos juntas a cava. Depois de costurados as duas partes, fechada a barrinha que nós fizemos em cima, nós vamos preparar para fazer a lateral, a cava. O acabamento da cava eu vou medir usando a própria blusa. Uma das partes da blusa eu vou medir quantos pontos eu vou colocar para fazer esse acabamento. Então, eu dobro a parte das costas, ou uma das partes, eu dobro pela metade, coloco sobre o início da cava, contorno e dou uma sobra para cima. Verifico se essa sobra é muito grande ou depois que acabou a peça, né? Se essa sobra é muito grande, eu não uso essa medida. Aqui eu usei 128 pontos. Para essa cava, é o ideal que nós vamos aproveitar a mesma quantia de pontos para fazer o acabamento aqui. Vou colocar na máquina, fazer uma parte e colocamos juntos o acabamento, ok? Coloquei 120 pontos na máquina, teci 16 carreiras na regulagem 3, uma barrinha. 16 carreiras já é um tamanho suficiente para a gente fazer o acabamento aqui, comparando-se com a barra que nós fizemos embaixo. Pego a parte da blusinha, o lado que nós fizemos o remalhado e coloco nas agulhas bem na lateral. Eu vou contar 28 agulhas e dispor todas essas laçadas e entremeio laçadas aqui nessas 28 carreiras, 28 agulhas.
Esse é um lado da blusinha. Agora eu pego o outro lado da blusinha. Também coloco na outra extremidade. Foram 28 agulhas, então eu já coloco as duas primeiras aqui, conto 28 e coloco aqui também. Desde o acabamento que foi feito em cima, até a parte do remalhado aqui embaixo. Esse fio que foi usado para costura, eu coloco para dentro do acabamento, para ele ficar um trabalho limpo aqui na lateral. Como o acabamento era duplo, eu tenho que pôr as duas partes que nós fizemos, a parte de fora e agora a interna. Puxo as agulhas para cima, todas elas. Esse acabamento aqui também eu preciso preencher. Eu não tirei o cabo, a parte frontal que liga com a frontura, porque eu vou passar o carro para trabalhar com ele. Aumento para regulagem 10. As agulhas estando em cima, o carro, a parte frontal da frontura, funciona. Faço uma carreira bem lentamente. E remalho. Qualquer tipo de remalhado, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, com fio ou sem fio. Eu vou fazer sem fio. Pegando o ponto e fazendo ele próprio remalhar, até chegar lá no final e acabar com o fio que nós temos de final de trabalho. E assim a blusa sai da máquina. Abrindo as duas partes, frente e costas são iguais, então as duas partes não tem diferença de tamanho nem nada. Abrindo as duas partes dessa maneira, temos aqui no centro um quadrado, onde fica ombro, nuca e pescoço. Agora, juntar as duas partes e costurar as laterais.
E aqui está a nossa blusinha, mini blusa, com alcinha feita na frontura, pregada na própria máquina e remalhada. É uma blusa que não tem frente nem costas, pode variar a largura aqui, ao invés de 16 carreiras, fazer mais larga, mais carreiras. Ok? Bom trabalho!